Está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal. Coloca o pão amanhecido dentro do carro que tá no sol pra dar aquela amolecida, usa a quentura da lataria pra fritar os ovos e derreter o queijo, e enquanto você transforma seu carro no novo food car do bairro, senta que lá vem história! E o conto de hoje é O Pequeno Colonizador, escrito por Daniel Silva, o homem que estudou para fazer o barulho do sapo. Os contos do nosso sarau não são exatamente histórias para crianças, mas o conto de hoje tem elementos um pouco mais adultos que os outros. Então, criança, só ouça o episódio de hoje se os seus pais permitirem. E pais, se vocês permitirem, talvez vocês tenham muitas coisas para explicar para os seus filhos ao final do conto de hoje. No início de 1497, Diogo Dominique, um rapaz muito esperto, um pouco baixo e com cara de fuinha, procurava um emprego para fornicar com uma bela donzela. Tempos difíceis onde um menino de boa família como ele só conseguia fornicar se também pudesse sustentar a sua escolhida. E como a maioria das mulheres dessa época não tinham aprendido a comer frutas e fazer pilates, todas estavam acima do peso, o que dificultava muito a sustentação das mesmas. Dominique, então, encontrou 2 vagas de emprego. Uma de caçador de pokémons, oferecida pelo professor Carvalho, o que ele não fazia ideia do que era, porque essa profissão só entraria na moda na década de 1990. E outra de colonizador, o que chamou muito sua atenção, pois ele morava na Europa. O objetivo dessa profissão consistia em chegar em um lugar depois de alguns meses navegando, voltar à Europa e dizer que o lugar era dele para o maior número de pessoas na Europa que ele conhecesse. Esse era um péssimo negócio para quem morava na América, na Ásia, na África ou nas Ilhas Caimãs, pois eles conheciam poucas pessoas na Europa. Afinal, as ligações intercontinentais naquela época custavam o olho da cara, e por isso que surgiu a moda do tapa-olho, principalmente entre os piratas, que através das ligações tentavam fazer amigos europeus, mas não tinham muito sucesso, já que os piratas não eram muito populares antes do filme Piratas no Caribe, que foi filmado um pouco mais tarde, mostrando mais uma vez que a mídia realmente pode transformar qualquer profissão na profissão dos sonhos. Diogo Dominique aceitou então o emprego de colonizador e se lançou com uma grande embarcação para os grandes continentes a serem explorados, saqueados e destroçados pelo seu povo tão bondoso e idôneo. Durante a viagem, foi colocado em um clássico ritual da marinha. Após 1 mês de viagem, era necessário que o novato se vestisse como mulher e entretesse os veteranos. Por sorte, haviam alguns veteranos que ao passar por esse ritual, descobriram em si uma identidade muito reprimida, tomando assim o lugar dos novatos voluntariamente. Passaram a ser os titulares desse ritual em todos os anos, e a fornicação generalizada, a qual davam o nome de suruba, aconteceu sem a presença de Dominique, que pôde se manter virgem de todas as formas para sua donzela, que viria a conhecer após ter o suficiente para sustentá-la. Ao chegarem em terra firme, ficou impressionado com tudo que via. Animais coloridos que andavam de um lado para o outro, gritando coisas como Charmander, Ratatá, Pica-Pica, Pikachu! O mais estranho foi uma esfera flutuante mal encarada e sem boca, que passou por eles emanando um som que dizia Voltorb, Voltorb, Voltorb. Fora toda a flora e fauna impressionantemente grande e viçosa, a maior surpresa foi ver gente nesse lugar. Gente toda pelada. Dominique nunca tinha visto alguém sem roupa, e algo estranho aconteceu em seu corpo após ter essa experiência. As pessoas do lugar também estavam assustadas, pois também nunca tinham visto ninguém vestido. Após todo esse encontro inusitado, os veteranos, já prontos para a conquista, tiraram dos seus bolsos espelhos, cacos de vidro e sprays de cabelo para começar o escambo pelas almas dos nativos. Enquanto isso acontecia, Dominique visualizou uma bela donzela, magrinha e esbelta, que inacreditavelmente logo se interessou por ele, pois a entidade espiritual divina dessa tribo primitiva tinha cara de fuinha, assim como Dominique. A moça se aproximou dele e, sem dizer nenhuma palavra, se abaixou e abocanhou o penacho que havia caído de seu chapéu e estava agora em seus pés.
O movimento não lhe pareceu muito sexy, especialmente quando a donzela se levantou e sorriu, mostrando a boca cheia de penas coloridas, como se tivesse comido uma arara viva. Com nojo daquele acontecimento, o nosso dominador quis se afastar, mas os outros nativos se aproximaram, o tiraram do chão e começaram a carregá-lo pela tribo enquanto tiravam suas roupas até uma cabana onde a moça arara já o esperava. Aparentemente, morder uma arara viva fazia parte do ritual de acasalamento daquele povo, e o penacho de Dominique, que estava exposto, foi entendido como um convite àquela moça que, sem hesitar, aceitou sustentar para o resto da vida aquele homem com cara de Deus, como era o costume daquele povo. Os veteranos ficaram embasbacados ao ver que o novato já havia dominado a cultura e as pessoas daquele lugar, até que se depararam com a estátua esculpida em carne humana da entidade espiritual divina da tribo que tinha cara de fuinha, assim como Dominique. E foi aí que eles entenderam toda a verdade. Aquele homem era a reencarnação do deus Fuinha, que é um conquistador tão bom que usou o barco e a navegação deles para conquistá-los, fazendo o inverso do que eles estavam fazendo. Ele viveu e morreu nessa tribo, renasceu na Europa, conseguiu uma tripulação e agora voltou para o seu povo para dizer ao maior número de pessoas dessa terra que agora ele era o dono das terras europeias. E assim, a Europa se tornou uma grande colônia dessa gente primitiva e sem roupas. E esse foi o conto de hoje, feito especialmente para você que tá ouvindo. E você que tem um conto maluco, abstrato e absurdo, manda no nosso e-mail sarausurreal@gmail.com, que a gente promete que vai tentar ler. E não se esquece que quando estiver treinando hipnotizar os animais, não seja você o hipnotizado.